Bom, eu vou começar perguntando quem teve essa ideia do nome, foi uma sacada fantástica. Quem que teve? Paula Saraiva. Paula Sarap. Como é que foi? Como é que você teve essa ideia? Esse é um nome que faz bastante sentido pelo caso, que chocou bastante, chamou muita atenção dos torcedores, dos curiosos, das famílias. E pelo fato dele ser o paredão rubro-negro, né, na ocasião, ele era um grande ídolo, era o capitão do time do Flamengo. Então acho que fazia bastante sentido pelo gol e pelo crime. O que que tem? Como é que vocês falam sobre o caso? Falam sobre o Bruno? Falam sobre tudo? Como é que é? Como é que funciona o livro? A gente reconta o crime desde o primeiro momento, em outubro de 2009, quando a Elisa acusa o Bruno de tê-lo obrigado a ingerir remédios abortivos, ele agride ela numa primeira vez. O Paulo Carvalho fez aquele vídeo na porta da delegacia em que ela diz que o Bruno tinha dito que mataria, jogaria o corpo dela em qualquer lugar e que ninguém ficaria sabendo. Então praticamente uma profecia, né? Ela consegue vislumbrar, de certa forma, a própria morte. Isso é usado, inclusive, no julgamento dela, né? Essas imagens são uma forte prova. A gente se uniu porque nós três nos completamos para contar essa história. E a gente queria, de alguma forma, que, embora o leitor soubesse o final, a condenação de todos os envolvidos, a gente queria conquistar com esse algo mais. Então nós mergulhamos profundamente na vida íntima deles, a gente traz detalhes da infância, bastidores do Flamengo, das festas, do vestiário, a gente conta sobre as manobras dos advogados de defesa, bastidores do inquérito. Então é uma história bem recheada, inclusive para manter o leitor atento ali, devorando o livro. Ai, que legal, tô louca para ler já. E vocês falaram com muita gente, né? Realmente é uma história bem complexa. Mais ou menos quantas pessoas vocês falaram e como é que foram essas entrevistas? Infelizmente, a pessoa principal, né, que a gente queria ter entrevistado não quis falar conosco, foi o Bruno. A gente tentou através de advogados, mas ele se limitou a dizer que quando ele sair da cadeia, ele vai escrever um livro. A gente entrevistou mais de 100 pessoas, como a Paula falou, a gente procurou juntar um universo de pessoas que pudessem passar para a gente coisas da vida de Bruno, da vida da Elisa, e que até então ninguém sabia, ninguém tinha conseguido contar. Então a gente fez muita entrevista por telefone, pessoalmente, fomos a Belo Horizonte, a Paula já não estava mais lá em Belo Horizonte, já estava aqui no Rio, mas fizemos entrevistas lá para a gente conseguir fechar esse universo de informações para o leitor, entendeu? E vocês descobriram coisas sobre a personalidade do Bruno que talvez ninguém soubesse, que vocês não esperassem? Realmente foram surgindo surpresas durante essas entrevistas? Não só na questão familiar, pessoal, mas também no convívio dele com o Flamengo, por exemplo. A gente descobre que o Bruno tinha um comportamento meio bipolar no Flamengo. Ele chegava lá de manhã, cumprimentava todo mundo, brincava com todo mundo e à tarde ele não olhava na cara de ninguém. Ele tinha esse distúrbio, assim, esse comportamento repentino. Também na família, a gente conta, a Paula teve muita afinidade com as mulheres, né, que cercaram o Bruno. E aí ela consegue entrevistar a Daiane conta histórias bem legais do começo da vida deles. E aí no final das contas, quando o Bruno consegue ficar famoso, é ela que é jogada para trás, e aí ele começa a ter uma relação com a Ingrid, começa a ter uma relação extraconjugal, vamos dizer assim, com a Fernanda. E a história dele com a Daiane ela é muito legal, entendeu? Desde o começo, e isso a gente conseguiu contar no livro também. Que incrível! E durante essas entrevistas, vocês perceberam que as pessoas não esperavam de maneira nenhuma que o Bruno pudesse cometer um crime como esse, ou alguém até suspeitava que ele tinha algum desvio do caráter, ou talvez ele só tenha escolhido o caminho errado? O que vocês perceberam? Eu acho que ninguém esperava, Bruna, que ele pudesse cometer um crime desse. Nem a própria Elisa, apesar da pessoa que mais sofreu com as ameaças, com as agressões. Mas o Bruno é uma pessoa de muito orgulho e a gente considera que a Elisa tenha atingido ele nesse ponto. Ele ganhava R$120 mil em carteira assinada, a Elisa pedia 3.500 de pensão. Para ele não era nada demais, mas ela desafiava ele, ela confrontava ele, ela ia para a imprensa colocar a boca no trombone, e isso, de certa forma, fazia dele motivo de chacota no vestiário, porque todos ali naquela festa onde os dois se conheceram
puderam ter algum tipo de envolvimento com ele, apenas ele não tinha usado preservativo. Então, acho que mexeu muito no ego dele. Agora, ele já vinha de uma história, de uma tragédia social. É isso, a gente aponta muito bem no livro. A gente coloca o leitor nesse ambiente de Ribeirão das Neves, uma comunidade, uma cidade da região metropolitana, uma comunidade onde ele viveu muito pobre, com as dificuldades de vida que ele teve. Ele vem de uma família desestruturada, o pai foi condenado por tráfico, por roubos. A mãe dele abandonou o Bruno aos 3 dias de vida, ele foi criado pela avó materna e ela também se envolveu numa tentativa de homicídio anos depois. Então ele vem de um ambiente familiar muito desestruturado, né? E sem limites no Flamengo, se achando realmente um cara muito importante, com dinheiro, com fama, né? Ele acaba enfim, se deixando se envolver dessa forma pelo emocional, né? Entendi. Mas, de qualquer maneira, ele era o capitão do Flamengo na época. E esse caso todo, você acha que abalou os companheiros de equipe e abalou o próprio Flamengo de alguma maneira? O que a gente até procura mostrar no livro um pouco da omissão do Flamengo, né? Nessa questão do Bruno. O Bruno, por ser o capitão do time na época, ele exercia uma certa liderança sobre os demais jogadores. Então ele tinha os amigos dele, que era a patota dele, que ele fazia mais por esses do que por aqueles. A gente acha até que na época, por ele ser o melhor goleiro do Brasil na ocasião, do Flamengo, o clube mais popular, isso tenha mexido realmente com a estrutura do clube. Mas assim que o Flamengo descobre realmente os fatos, o que aconteceu, o Flamengo praticamente abandona o Bruno, inclusive o advogado que na época seguia o Bruno, já não é mais o advogado dele, ele passa a ter advogados lá em Minas. Acho que de uma certa forma mexeu com o Brasil, por ele ser uma pessoa muito popular e hoje com certeza ele estaria na Copa, entendeu? E você acha que ele pensa sobre isso, que ele poderia estar na Copa? Ele fala até hoje, né, que ele vê hoje ainda a Copa do Mundo e comenta com a noiva, com a esposa, com a Ingrid, pô, eu podia estar lá, era eu que tinha que estar lá. E ele sonha em voltar a jogar, inclusive já tem até um contrato assinado com um clube lá de Minas, um clube de menor expressão. E eu acho que ele pensa em sair da cadeia e jogar ainda. Agora, eu acho difícil um clube de grande expressão aqui no Brasil contratar o Bruno. É verdade. E vocês passaram por assuntos bem delicados, né? De um caso realmente que foi chocante. Em algum momento vocês sentiram medo por estar escrevendo sobre essa história? Não, a gente relata os fatos, a gente teve acesso a todo o processo, a todo o inquérito, então o livro tem uma base muito profunda do que aconteceu. A gente ouve os advogados, a gente deu espaço para que todos pudessem falar e se colocar. Acho que o que a gente faz é jornalismo, a gente não precisa ter medo, não. Então agora faz um convite para todo mundo ler o livro e realmente se aprofundar nessa história tão incrível e triste ao mesmo tempo. O que eu posso dizer é que Indefensável é imperdível. A gente tem escutado muitos bons comentários, as pessoas estão comprando, já somos best-seller, já estamos na 2ª edição, entre os mais vendidos. As pessoas leem rápido, é uma leitura fácil e está atrativa. Vocês vão gostar de descobrir um pouco mais sobre essa história. Paulo, faz o convite você também. Como a Paula falou, tem sido muito gratificante, né, pra gente. A gente vê a receptividade de todo mundo, não só de amigos, mas de pessoas também desconhecidas, que estão lendo, estão gostando, e o que a gente procurou passar foi isso, entendeu? Contar a história de uma maneira mais esmiuçada, colocando ingredientes novos, né, tanto da vida do Bruno quanto da vida de Elisa, quanto de bastidores do Flamengo. E eu espero que quem ainda não comprou, que compre, que leia e que curta como todo mundo está curtindo.